Boa noite, galera tricolor. Hoje é sábado e a gente vai trazer muitas notícias do Fluminense. O Fluminense fez o último treino da semana no CT Carlos Castilho e a gente teve várias novidades no treinamento. Uma delas é Lelê. Vocês lembram do Lelê, que teve uma fratura em abril? O Lelê fraturou em abril, ele teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito em abril. E o Lelê já está treinando, voltou a treinar hoje em separado. Voltou rápido, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses. E quando estava praticamente certo que ele ia ficar quase um ano fora. Lelê com 6 meses já está treinando separado e pode ser que já no começo do ano que vem ele já esteja jogando aí pelo Fluminense. Quem sabe no Carioca, né? Afinal, ele é o rei do Carioca. No Carioca ele foi o artilheiro do Fluminense com 6 gols. Outra surpresa hoje, galera, foi o Thiago Silva. Thiago Silva, uma grata surpresa, hoje treinando a parte física, treinando em separado, ele treinou inclusive de tênis, mas já fez um treino físico, já é um bom sinal. Não sei se já é uma boa notícia já para o jogo contra o Fla-Flu, contra o Flamengo. Não sei se o Thiago Silva vai estar em campo. Hoje é sábado, ele vai ter domingo, segunda, terça e quarta para provar que tem condições de jogo. Ele tem 4 dias pela frente, é possível, é um jogador técnico que mesmo não esteja 100% vai ajudar em muito o Fluminense, mas se ele estiver abaixo fisicamente, é uma temeridade colocar o Thiago Silva para se sacrificar no Fla-Flu. Então, se ele não estiver bem, a gente tem o Inácio, tem o Thiago Santos para jogar. Então, é isso, pessoal. Boa notícia, Thiago Silva de volta, Lelê treinando. Foi o último treino, agora domingo e segunda folga. E os atletas, domingo folga, segunda-feira os atletas novamente no CT treinando, já se preparando para o clássico de quinta-feira. Tá? Agora a gente vai falar algumas coisas aqui nesse vídeo, algumas coisas que a gente não entende que está acontecendo no Fluminense, que a gente até fala algumas coisas do nosso pensamento, da nossa lógica, né? Mas a gente gostaria de uma resposta do Fluminense, da diretoria do Fluminense. Algumas coisas que a gente não entende, alguns erros graves que essa atual diretoria está cometendo, e um dos erros graves é a falta de interação com o torcedor. Eu acho que falta transparência em algumas situações. Por exemplo, Davi Terãs, que foi contratado por 14 milhões, meia atacante, que se destacou muito no Atlético Paranaense. O Terãs chegou no início do ano de 2024 e até agora ele disputou 20 partidas só, em 9 meses de clube. E não é porque ele estava machucado, não. É por opção do treinador. Ele está mais ou menos há 100 dias sem jogar pelo Fluminense. Isso aí não dá para entender, gente. Um cara que foi destaque no Atlético Paranaense, em jogos decisivos ele foi importante, ele se destacou. Como é que esse cara, de uma hora para outra, esqueceu de jogar futebol? Não dá para entender. Quer dizer, no Fluminense ele esqueceu de jogar futebol, né? Não só ele, como o Léo Fernandes também. Esqueceu de jogar futebol. Depois ele saiu daqui, está sendo destaque lá no Peñarol. É um dos melhores meio-campo da Libertadores, né? Então são coisas que não dá para entender. Vai acabar o Terãs agora no início do ano pedindo rescisão, indo para outro clube e arrebentando em outro clube. Então são coisas que realmente acontecem nos bastidores, que a gente fica com uma pulga atrás da orelha. A gente não sabe o que tá realmente se passando, né? Outro jogador que a gente também não entende, o João Neto. João Neto é um atacante jovem, foi destaque nas categorias de base do Fluminense, jogador que não teve quase nenhuma oportunidade no time principal, só teve no início do ano no Carioca e foi destaque no Carioca com o Marcão. De lá para cá o jogador foi esquecido, foi emprestado e voltava para o Flu, agora voltou novamente. E eu queria saber o que realmente está acontecendo. Os jogadores estão treinando mal, não sabem mais jogar futebol, desaprenderam a jogar futebol, são indisciplinados, estão fazendo alguma indisciplina que a gente não sabe, chegando atrasado, chegando bêbado, ou é alguma coisa extra-campo. Eu queria saber qual é a explicação. Ninguém sabe dizer, porque a diretoria simplesmente não divulga nada pra gente.
Isso é um absurdo. Esses jogadores são ativos do clube e nós, torcedores, somos aqueles que somos sócios torcedores, aqueles que entram, que injetam dinheiro no clube. Então, o mínimo que a gente precisa saber é o que está acontecendo com esses jogadores que foram contratados com dinheiro do sócio torcedor também. Então, a diretoria simplesmente não fala nada, os caras são esquecidos, não jogam. O Fluminense está perdendo jogos porque não tem opções de reserva e os caras não entram de jeito nenhum. Então eu queria entender por qual motivo esses jogadores não são aproveitados. Outro jogador que a gente não entende o que está acontecendo, John Kennedy. John Kennedy foi destaque na conquista da Libertadores do ano passado e eu queria saber por que ele caiu de produção. Também a indisciplina, isso aí a gente sabe que ele já fez diversos atos de indisciplina, né? Isso aí a gente já está ciente. Falta em treino, atraso em treino, salto alto. O jogador, depois que ganhou a Libertadores, começou a achar que era mais do que realmente é, ou é o problema extracampo, que a gente não sabe. Então, o jogador, quando entra em campo, ele parece lento, sem foco e acima do peso. É isso que a gente assiste o John Kennedy atualmente em campo. Eu queria saber também por que os jovens talentos da base são vendidos ou emprestados sem ter chance nenhuma no time profissional. E por valores também insignificantes. Enquanto os nossos rivais vendem jogadores por 80 milhões, 100 milhões de dólares, a gente vende por 1 milhão ou até dá de graça. Então eu queria saber que planejamento é esse da diretoria, né? E por que a insistência da diretoria do Fluminense em contratar jogadores veteranos em final de carreira? A gente contratou um monte de veteranos e eles estão aí ocupando espaços que eram dos jovens. E eu queria entender o porquê disso. Tá? Qual é a projeção dessa diretoria para o time em 2025? É um ano que a gente vai ter o Mundial de Clubes. Qual é a projeção do time para esse 2025? A gente vai cumprir a tabela só? Vai participar dos campeonatos por participar, que nem a gente está fazendo esse ano? Ou a gente vai brigar por títulos, né? Qual vai ser o Fluminense de 2025? E a SAF, galera? Qual a real situação da SAF? Como é que está o processo da SAF? Como é que vai ser a SAF? Quando será o início da votação para o Fluminense se tornar uma SAF? Né? Enfim, são perguntas que nós, tricolores, não temos respostas. Né? Nós simplesmente não temos respostas. E quando algum jornalista faz algum tipo de pergunta nesse sentido, tomam fora do nosso presidente ou do responsável direto pela diretoria. Então, são essas novidades que a gente queria saber, algumas respostas da direção do Fluminense. Né? O Fluminense é um time que melhorou muito a parte financeira, pagou alguma coisa da nossa dívida que a gente tem, que é enorme, né? Pagou os juros, né? Porque a dívida só aumenta, a gente pagou praticamente os juros, mas teve uma melhora significativa, né? Pela gestão Mário Bittencourt, sim, teve uma melhora. A gente tem que agradecer pelos títulos da Libertadores e Recopa e Carioca, mas, vírgula, abre aspas, essa questão da venda dos nossos jovens da base e também da má interação com os torcedores, a gente tem que frisar que nesse quesito a diretoria vem falhando e muito. Então eu estou aqui para falar as coisas boas e as coisas ruins da direção. Eu não estou aqui para passar pano em ninguém. Tá? Por isso esse canal às vezes não tem uma certa regalia, não tem um engajamento que deveria ter, porque é um canal verdadeiro. Aqui não tem fake news, né? Aqui eu não falo que o Fluminense está contratando Messi, Cristiano Ronaldo, para os torcedores mal avisados clicarem para mim ganhar visualização. Eu não faço isso. Eu falo a verdade, o que está acontecendo. Tem quem gosta e quem não gosta, né? Paciência. Eu vou ser eu mesmo, não vou mudar. Eu já estou com 58 anos, já perto dos 60. Não vai ser agora que eu vou mudar a minha maneira de ser. Teve um amigo aí que mandou nos comentários um dia desse: sempre o mesmo mimimi, a mesma coisa, tenta fazer uma coisa diferente. Irmão, eu não vou plantar bananeira, eu não vou botar nariz de palhaço, porque você quer que eu faça gracinha
para fazer vocês rirem. Eu não sou palhaço, isso aqui não é um circo, é um canal, e aqui eu falo do Fluminense, das coisas que vem acontecendo. O Fluminense não vem fazendo uma boa campanha, então eu não vou chegar aqui mostrando meus dentes, dando sorriso de cabo a rabo, não vou. Eu não estou feliz, eu não estou contente com a atual situação do Fluminense, então eu não vou chegar aqui e ficar fazendo palhaçada para nego rir, tá? Eu não sou boi de piranha, né? Eu sou um torcedor do Fluminense que tem um canal que gosta do Fluminense, e aqui eu vou falar do Fluminense da maneira que o Fluminense está no ano, né? E no ano ele está mal, ele foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, e está lutando para não cair no Brasileirão. Então eu não vou ficar aqui fazendo piadinha e sorrindo de cabo a rabo para agradar um ou outro torcedor. Quer canal de entretenimento, de piada, aí você procura o canal adequado. Esse canal aqui é para falar do Fluminense e das coisas que acontecem no dia a dia, e aqui eu vou dar opinião, a minha opinião, da maneira que eu achar que eu tenho que dar. Agrade a quem agradar, doa a quem doer, ok? É isso por hoje. Amanhã a gente está aqui novamente com mais um vídeo falando de Fluminense. Saudações tricolores, bom final de semana, um beijinho para as crianças, hoje é dia das crianças, então um beijinho para as crianças, muita saúde, tá? E amanhã a gente está aqui novamente, estamos juntos, saudações tricolores.